Olá, meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo do curso Construindo Aplicações Web com AMP. Então agora, nesse vídeo particularmente, a gente vai ter aí uma introdução sobre componentes. A gente utilizou no vídeo anterior o componente, o AMP IMG. Nesse vídeo particularmente, a gente vai dar uma olhada na biblioteca de componentes e a gente vai utilizar o componente AMP YouTube. Então agora a gente vai pular aqui no meu browser. Então no meu browser eu estou com a documentação do AMP aberta. A gente vai achar dentro de amp.dev/documentation/components. Lá a gente vai ter o acesso a todos os componentes. Um ponto importante sobre componentes é que a gente vai ter três tipos de componentes. O primeiro vai ser o built-in. Então dentro do built-in a gente vai ter o AMP Image e o outro item que é o AMP Pixel. Então a gente tem aí o componente Extended. Então essa categoria vai englobar componentes que estão dentro da biblioteca, mas precisam de um script externo para serem executados. Isso porque, para a gente não sobrecarregar o core do AMP, a gente só utilizar os componentes quando a gente precisa. Então a gente faz a chamada do script somente quando a gente precisa utilizar um componente específico. Na maioria dos casos, 80 ou 90% dos casos, os componentes vão ser extended, ok? A última categoria que a gente vai ter é a categoria experimental. Essa categoria são componentes que ainda não fazem parte do release principal, mas você aí consegue fazer o teste desses componentes. Navegando dentro da nossa documentação, a gente vai ter aqui no canto esquerdo a listagem, o índice de componentes que a gente consegue trabalhar. No topo, a gente consegue aqui filtrar os componentes por categorias. Então eu tenho o AMP Website, o AMP para Stories, Ads e E-mail. Então a gente vai ter listas específicas para cada um desses casos. O nosso curso está focado em aplicações web, então a gente vai trabalhar com os componentes de website. E dentro da primeira página, a gente vai ter os componentes que estão em destaque. Então a gente tem o AMP Analytics, a gente consegue adicionar Google Analytics em nossa aplicação, o AMP Autocomplete, AMP Carousel, AMP Ad, AMP List e o AMP Story. Para esse vídeo, particularmente, a gente vai dar uma olhada no AMP YouTube. Então, se eu quiser procurar esse item, eu posso navegar aqui e filtrar nas minhas categorias por mídia. Então ele vai listar todos os componentes que estão relacionados à mídia. Então o último aqui é o componente AMP YouTube. Ou eu posso, na minha lista aqui do canto, no índice do canto esquerdo, navegar até a letra Y e achar. Então, clicando no AMP YouTube, eu vou dentro da página da documentação do meu componente. A gente vai ter aí o script que a gente precisa para trabalhar com ele. Então, nesse caso, eu vou utilizar esse script para carregar o meu vídeo. No meu projeto, eu tenho o site da nossa caipirinha. Então, a ideia é substituir esse primeiro componente aqui, que é um AMP Image, por um vídeo do YouTube que eu preparei mostrando como fazer a nossa caipirinha. Então lá no nosso código agora, eu já copiei o script que a gente precisa para o nosso componente. Então vou abrir o nosso código, o meu servidor já está rodando. Então aqui a gente está no localhost 5500 e na parte do meu código, onde a gente tem um about, aqui eu tenho o meu componente AMP Image, a gente vai remover ele, que a gente vai adicionar nesse local aqui, o nosso componente, o AMP YouTube. E dentro da head, da minha tag head, é onde eu vou fazer a chamada do meu script. Então eu vou adicionar o script para o componente AMP YouTube. Então a gente tem uma definição aqui, Custom Element AMP YouTube. Então ele está sinalizando que toda vez que eu chamar o meu Web Component AMP YouTube, a gente está relacionando ele ao meu script AMP YouTube JS. Então agora a gente já tem um script sendo carregado. Agora o segundo passo vai ser chamar o nosso componente. Então a gente voltando da documentação, se a gente der uma olhada aqui no AMP YouTube, a gente vai ter Data Video ID, então esse vai ser o ID do vídeo que a gente quer trabalhar. Além disso, a gente consegue ter atributos como autoplay. Se o browser suportar o autoplay, a gente também consegue forçar o nosso vídeo ficar tocando em loop. A gente vai ter o Video ID para vídeos do YouTube. Se eu quiser fazer a utilização para o embed de uma live stream, a gente vai utilizar uma outra propriedade que é o
Data Live Channel ID. E além disso, a gente pode trabalhar com parâmetros que já são específicos do YouTube, com Data Param, e a gente passa o atributo do YouTube que a gente quer incluir. E esse item aqui é muito interessante, a gente vai ver ele logo após a gente incluir o nosso vídeo do YouTube, que é o dock. O dock é um recurso que você consegue ter o preview do vídeo enquanto você scrolla a tela do seu conteúdo. Então a gente vai fazer um teste com o dock. A gente também precisa de um script extra para utilizar o dock, mas o seu uso é bem simples. Então agora eu estou lá no meu código, tá aqui o nosso vídeo do YouTube. Esse ID não é o ID do nosso vídeo, vai aparecer um outro vídeo aqui, então a gente já tem o vídeo aparecendo, mas como é que a gente sabe o ID do vídeo que a gente quer exibir? A gente vai saber o ID do vídeo que a gente quer exibir, por exemplo, se eu for no YouTube, qualquer vídeo que eu acessar, a gente vai ter aqui o parâmetro V, né, depois do watch. Então este é o ID do nosso vídeo. Então se eu quiser utilizar esse vídeo, lindo screenshot aqui, como vocês podem ver, eu vou pegar o ID desse vídeo e vou substituir pelo vídeo que eu quero exibir na minha aplicação. Então vou lá na minha tag AMP YouTube, vou substituir o ID do vídeo. Quando eu substituir, a gente tem lá o nosso vídeo sendo embedado. Perfeito? Então aqui é um exemplo. Se eu quiser pegar o vídeo da nossa caipirinha, já tem o ID salvo aqui. Então pego o ID do nosso vídeo do como preparar a caipirinha, substituo. O layout que a gente vai trabalhar vai ser o responsivo, então independente do tamanho que a gente tiver aqui, o nosso vídeo vai sempre se adaptar ao componente Pi. Então notem que a gente tem o tamanho de 480 pixels de largura, mas o meu container contém 700 pixels. Por ele ser do tipo responsivo, a gente consegue adaptar o layout ao elemento Pi, ok? Depois que eu salvar, a gente tem lá o nosso vídeo rodando. Então a gente tem o vídeo de como preparar a caipirinha. Se eu der o play, então tá lá o vídeo, perfeito. A gente tem todo o passo a passo. Agora, quando eu scrollar esse vídeo enquanto toco, a gente perde a visualização. O vídeo continua tocando, mas eu perco a visualização desse vídeo. Se eu quiser incluir o recurso do dock, a gente vai lá na documentação. Eu vou na documentação do docking. Dentro da documentação do docking, eu vou pegar o script do docking. Perfeito? Então a gente precisa de um script para implementar o docking. Volto para a tag head. Então dentro da tag head da minha aplicação, após o carregamento do YouTube, eu incluo o script do docking. Então notem que a gente está incluindo o script do docking, mas também ele funciona como um atributo do componente AMP YouTube, porque eles são elementos compostos aí. Então quando eu chamar esse atributo, ele vai saber que eu estou chamando o componente de docking. Então agora, no nosso vídeo, quando eu adiciono o atributo dock, minha página vai ser recarregada. Quando a gente toca o vídeo e faz o scroll do conteúdo, a gente tem o nosso vídeo tocando no canto superior direito da nossa aplicação. Então com isso eu consigo ter o preview, consigo aí continuar lendo a receita e acompanhando o vídeo de como preparar a caipirinha. Assim, é um assunto bem recorrente, né? Uma pergunta bem comum que é: mas eu estou escrevendo mais conteúdo do que um iframe. Por exemplo, se a gente tivesse mais recursos aqui, eu poderia incluir uma imagem de placeholder, que era uma imagem que ia ser carregada enquanto o vídeo seria carregado, então teria mais linhas aqui. Qual a vantagem de a gente utilizar um iframe do YouTube do que o componente AMP YouTube? O componente do AMP YouTube, assim como imagens, a gente vai ter a aplicação do recurso de lazy load. Então a gente consegue ter um lazy load também dos nossos vídeos do iframe. Por exemplo, no meu blog eu tenho muitos posts com os vídeos da minha aula. Então algumas páginas vão ter 20 embeds de um vídeo de YouTube. Então esses 20 iframes aí, eles vão rodar ao mesmo tempo. Eles não vão ter um controle e eles vão bloquear a renderização da minha página. Se eu utilizasse o componente AMP YouTube, a gente só precisaria carregar o primeiro iframe, que era o iframe que estaria visível, e, consequentemente, quando o usuário fosse fazendo o scroll da minha página, ele ia carregando os elementos seguintes.
Aqui a gente tem a aplicação do componente AmpYouTube, a gente tem a aplicação do docking, né? Como vocês podem ver, o vídeo vai tocar e a gente consegue aí continuar com a visualização. Então, se eu clicar no sinal da cruzinha, o close icon, agora eu esqueci da palavra, mas se eu clicar no X para fechar o componente, a gente fecha lá o nosso docking e a gente continua navegando pela página da nossa receita. Então, esses são os componentes que a gente vai trabalhar nesse vídeo. O importante é a gente entender a parte dos 3 itens do built-in, que são componentes que já fazem parte do core, componentes extended, exemplo, o docking e o YouTube, eles são componentes extended, e componentes experimentais, a gente pode dar uma olhada em algum componente experimental, mas esses ainda não fazem parte do core do AMP, mas vão fazer parte do futuro, então eles estão disponíveis para teste, ok? Então se você ainda não segue o canal, por favor siga o canal, deixe seus comentários caso tenha alguma dúvida. Se tiver algum componente específico que você gostaria de ver, também deixe o comentário. E um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!